Olá, gente. Meu nome é Aline. Eu sou aluna de licenciatura em Química do Instituto Federal de São Paulo, campus Capivari. E eu vou apresentar essa aula sobre saberes docentes, na perspectiva de Tardif e Gautier, para a disciplina de didática. A aula está dividida nesses tópicos, o que são os saberes docentes, Maurício Tardif, os saberes docentes segundo Maurício Tardif, Clermont Gautier, e os saberes docentes segundo Gautier, e por fim a conclusão. Por favor, eu não sei certinho como se pronuncia o nome desses pesquisadores, desses professores. Então, me perdoem se eu estiver falando errado. Para começar, o que são os saberes docentes? Alguém sabe? Eu me fiz essa pergunta quando eu peguei o primeiro texto para ler, o primeiro artigo. E eu percebi que era algo um pouquinho mais complexo que não dá para responder assim, jogando no Google. Mas eu consegui achar em um dos artigos uma explicação um pouquinho mais simples, para a gente pelo menos conseguir introduzir esse assunto. Então, os saberes docentes são os conhecimentos que os professores usam ao ensinar qualquer conteúdo, em qualquer que seja o nível de ensino. E tem relação com as habilidades e competências que foram desenvolvidas pelo professor ao longo do exercício da sua profissão. Então, é toda aquela carga, tudo que o professor tem e tudo que ele carrega até chegar o momento de dar a aula. Todo o conhecimento, todas as técnicas, todas as vivências, tudo isso são os saberes docentes. E Maurice Tardif, ele escreveu esse livro, Saberes Docentes e Formação Profissional, que é o que baseia o artigo que eu estou me baseando agora para fazer essa aula. E, primeiro, quem é ele, né? Maurice Tardif, ele é um filósofo e professor titular da Universidade de Montreal, no Canadá. Ele tem experiência na filosofia da educação e teorias da educação. Se você tiver mais interesse de saber quem é ele, você pode acessar aqui no o Lattes. Eu deixei até o link nessa apresentação, mas você pode chegar lá no Lattes e jogar o nome dele que aparece. Está todo o currículo dele lá e é muito interessante, é importante a gente saber e conhecer. E segundo Tardif, os saberes docentes eles se dividem em 4. Esses saberes docentes estão constando nesse livro dele que eu apresentei, feito em 2004. Né? Então, são eles: saberes da formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. Os saberes da formação profissional, o que seria isso, né? É o conhecimento adquirido a partir da formação profissional do professor. Então, você, professor, ou você, futuro professor, que fez licenciatura ou está fazendo licenciatura, toda essa bagagem que você que você carrega, né? Ao sair do curso, ao concluir o curso, ela entra nos saberes da formação profissional. Então, são seus conhecimentos pedagógicos, todas as técnicas e métodos de ensino. Né? Então, por exemplo, eu que estou fazendo essa matéria de didática, ela vai contribuir para o meu saber da formação profissional. E o saber disciplinar é o seu campo de atuação. Então, eu faço licenciatura em Química, o meu saber disciplinar vai ser voltado para a Química. Então, se você é um professor de matemática, se você está fazendo uma licenciatura em Biologia, o seu saber disciplinar é nesse campo, né? É a sua área de atuação. Saber curricular, ele está mais envolvido, mais direcionado à instituição mesmo, à escola, à universidade. É a forma com que o conteúdo deve ser transmitido. Por exemplo, um plano de aula, sabe? São os procedimentos, são as regras de como vai ser as avaliações, tudo isso. Você pode até achar que isso não é importante, né? Mas assim, isso entra no saber curricular do professor. E por fim, o saber experiencial. O saber experiencial, ele resulta de todos esses outros saberes.
Então, e ele é resultado do exercício da atividade do professor. É o professor sendo professor. Ou seja, Aline, eu estou cursando licenciatura, acabei de me formar, já sou uma professora? Sou um professor? Não. Você só vai ser um professor como profissão, com todos os seus saberes docente, quando você tiver o exercício de professor, quando você vivenciar algumas situações específicas em sala de aula, quando você interagir com colegas de profissão, quando você tiver sua interação com alunos, essas experiências entram nos seus saberes experienciais e elas são o seu diferencial como professor. Ou seja, o professor ele é formado a partir da socialização. Ele não é formado sozinho por conteúdos ou por uma formação acadêmica. O professor ele é formado a partir da interação. Ele é um professor completo a partir da interação com outros professores, com alunos, com qualquer situação que aconteça em sala de aula. Isso transforma o professor em um professor. Clermont-Gautier é um outro autor que a gente vai falar, que também fala sobre os saberes docentes. Ele e alguns colaboradores fizeram esse livro, escreveram esse livro, né, por uma teoria da pedagogia. É esse livro que a gente vai se basear. Procurei ele pelo Lattes, não encontrei. Na verdade, eu só fui encontrá-lo mesmo no site da universidade que ele trabalha. Ele é professor titular do Departamento de Estudos sobre o Ensino e Aprendizagem na Faculdade de Ciências de Educação na Universidade de Laval, também no Canadá, desde 1989. Essas aqui são algumas informações que eu peguei dele em uma entrevista que ele fez. Se vocês tiverem interesse também, tem a referência aqui embaixo no slide e pode ser bem interessante. Mas caso também você queira conhecer ele pela universidade, só entrar na Universidade de Laval. E o que ele fala no seu livro? Ele levanta esse ponto importante. Quais são os motivos do sucesso ou insucesso dos alunos? Essa pergunta é feita ano após ano, e as pesquisas elas nunca levantam um ponto. Elas nunca consideram os professores. Geralmente, esses motivos eles são atrelados a fatores externos. Provavelmente, quando eu fiz essa pergunta, você pensou nisso. O motivo do sucesso e insucesso do aluno pode ser sua vida social, pode ser ele mesmo, pode ser a família, pode ser a escola, pode ser N motivos. Mas eu tenho, não vou dizer certeza, mas quase certeza, que o último ponto que você deve ter pensado é o professor. Porque a gente nunca considera os professores. E eu parei para pensar nisso. E por que o Gautier diz que a gente nunca considera os professores? Porque não há reconhecimento da docência como uma profissão. Se você chegar e perguntar para qualquer um e falar assim, qual o motivo do insucesso de uma ponte? Por que aquela ponte caiu? Em algum momento, se não a primeira coisa que você vai pensar é ela foi mal planejada pelo engenheiro, pelo arquiteto. Em algum momento você vai atribuir ao profissional responsável pela construção daquela ponte o seu insucesso. E por que com o aluno isso não acontece? Porque a docência não é reconhecida como uma profissão. Para o senso comum, ou seja, para as pessoas, para a sociedade, você basta saber o conteúdo para ensinar. Então, se você fez física, é só você chegar e ensinar, porque você domina o assunto. Se você é um engenheiro, você vai chegar e vai falar sobre aquilo, porque você domina o assunto. E aí, para a sociedade, se você fala bem, se você tem bom senso, experiência, cultura, ótimo, você é um perfeito professor. Mas a gente está aprendendo que não é bem assim. Clement Gautier diz que é importante que o saber dos professores seja estudado, divulgado e validado pelos pesquisadores e professores. Ou seja, todos esses saberes que a gente está aprendendo, é importante que isso seja documentado para que o professor se torne realmente uma profissão. E segundo Gautier, a gente vai ver que os saberes são muito parecidos com Tardif. Tardif tinha 4, né? O Tardif de 2004. Gautier tem 6. São os 4 de Tardif mais 2 a mais.
Então, saberes da ciência da educação, saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes da tradição pedagógica, saberes experienciais, saberes da ação pedagógica. Os saberes da ciência da educação seria relacionado aos saberes da formação de Tardif, que é o conhecimento a respeito da própria profissão adquirido ao longo da formação profissional. Ou seja, um curso de licenciatura que você fez, ou qualquer outro curso que te ensine a ser professor, ele vai entrar nesses saberes da ciência da educação. É a parte pedagógica, que você aprende a metodologia e o ensino. Saber disciplinar, o mesmo que Tardif, é seu campo de conhecimento. É a área da química, a área da matemática, a área de português, de história. E o saber curricular, assim como Tardif, é o conhecimento a respeito dos programas escolares. É o plano de aula, são os procedimentos da escola. Gautier, ele diz que o professor ele tem que conhecer, ele tem que dominar a escola, né? Assim, o professor ele tem que ter um conhecimento da escola diferente das outras pessoas. E aqui, segundo ele, em suma, o professor possui um conjunto de saberes a respeito da escola que é desconhecido para a maioria dos cidadãos comuns e pelos membros das outras profissões. O saber profissional é um saber profissional específico, que não está diretamente relacionado com a ação pedagógica, mas serve de pano de fundo, tanto para ele quanto para outros membros de sua categoria, socializados da mesma maneira. Esse tipo de saber permeia a maneira de o professor existir profissionalmente. Então, para Gautier, é fundamental que o professor conheça a escola. O professor, melhor do que ninguém, ele deve saber descrever, ele deve saber falar sobre o que é a escola. Vamos continuar. Saberes da tradição pedagógica. Esse não tinha por Tardif. São representações construídas pelo professor antes mesmo dele pensar em ser professor. Representações da escola, dos alunos, do professor, do ensino, do aprendizado. Ou seja, você, professor ou futuro professor, antes de você sonhar em estar aqui aprendendo em como ser um professor, qual era a ideia que você tinha de escola? Qual era a ideia que você tinha sobre o aluno? Qual era a ideia que você tinha sobre o professor? Sobre o ensino? Sobre como aprender? O que você achava? Esse é um saber que vem de muito tempo, não é um saber recente, não é um saber que você está adquirindo agora. É um saber que tem a ver com a sua bagagem de vida, vamos dizer assim. Enfim, saberes experienciais, que é o mesmo que Tardif, né? O conhecimento construído pelos professores em um processo individual de aprendizagem da profissão. Ou seja, é a sua experiência, é tudo que você adquire enquanto está dando aula. A sua interação com o aluno, a sua interação com outros professores, são os saberes experienciais. Saberes da ação pedagógica, esse também não tem por Tardif. São os saberes experienciais que tornam público e são validados por meio de pesquisa. Gautier, ele acha muito importante você validar o saber do professor. Ele acha importante documentar, ele acha importante isso ser validado cientificamente, com artigos, com realmente troca de informações, né? Com pessoas da mesma área, com colegas de profissão, só que não é uma troca de informação em uma sala de professores, ou na esquina, ou tomando um café. É uma troca de informação científica, validada. Né? São pesquisas feitas em sala de aula, métodos científicos. Ele acha isso importante para transformar o professor em uma profissão e unir todos esses saberes. Por fim, o que a gente pode dizer sobre tudo isso que foi falado? Que os estudos de Tardif e Gautier, eles são parecidos. Como eu mostrei, são dois pontos diferentes. Então, Gautier, ele valida os pontos de Tardif e ele acrescenta toda aquela representação que você tem da escola, de tudo que você... da escola, do professor, do aluno, ele acrescenta esse saber. E ele acrescenta também a validação
dos saberes experienciais, ele não acha suficiente. Simplesmente a troca de informação, ele acha importante ir além. Então, são os pontos um pouquinho diferentes, né? Mas a ideia é a convergência mesmo de todos. E como eu falei, Gautier se preocupa em legitimar os saberes docentes. A prática docente é fundamental para a construção do saber do professor. Ou seja, não basta saber conteúdo, não basta saber metodologia, não basta ter o conhecimento de como dar aula. É importante dar a aula, é importante aplicar tudo isso. Então, sem a prática docente, você não é um professor. Os saberes docentes são resultado de todas as experiências vividas ao longo da vida. Ou seja, não é o que você está aprendendo agora que vai te fazer professor. Tudo o que você já viveu, ele vai te construir como um professor. Ele vai te transformar toda a sua vida. Ela faz parte do seu saber docente. E por fim, eu vou deixar para reflexão essa charge, que é uma charge de evasão escolar. É uma professora que está sentada e falando alguma dúvida acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório? E o único aluno sentado em sala de aula fala: sim, professora, o que é um trabalho em grupo? O que a gente consegue ver com essa charge a respeito dos saberes que nós acabamos de aprender? Que se você não soubesse dos saberes, você diria que essa evasão escolar ela pode ter acontecido por qualquer condição de vida desses alunos, por qualquer coisa que tenha desmotivado eles. Mas agora a gente sabe que o professor é uma grande fonte de desmotivação, do insucesso do aluno. Então, essa professora que está de olhos fechados, ou seja, ela não olha para a turma, ela não interage com os alunos, ignorando o saber experiencial. Ela tem um conteúdo, ela sabe que ela tem que falar sobre o sistema respiratório, não duvido que ela saiba o conteúdo. Ela sabe que ela precisa dar um método de avaliação, ela sabe o que ela precisa fazer, mas ela ignora o saber da experiência, ela ignora o saber da interação. E aí a gente pode atribuir essa evasão escolar ao professor, que não é um professor. É forte dizer isso, mas é um professor que não é um professor, é formado, mas não tem a docência completa. E ela ignora que só existe um aluno, e provavelmente essa evasão escolar é pela falta de motivação gerada pelo professor. Enfim, espero que tenham gostado e qualquer dúvida podem mandar um e-mail, podem comentar e é isso.